Ciao ragazzi, tudo bom? Eu sou Ita Freedom, bem-vindos no meu canal. E hoje vocês estão vendo um cenário aqui que não tem nada a ver com os outros vídeos. E vocês devem estar falando, nossa, que esquisito, né? Não, né? Mas vocês vão estar vendo aí algumas vezes esse cenário, porque nós vamos estar falando hoje de 3 coisas que vocês têm que saber antes de aprender italiano e também durante, que vão te ajudar muito na língua. Esse vídeo, se vocês estiverem gostando já desse assunto, dá um like aí pra mim, se inscreve no canal e aperta essa campainha pra vocês estarem acompanhando todos os vídeos, que nós vamos ter muitos argumentos. E vamos começar com o vídeo de hoje com essas palavras, com essas dicas. Então, gente, 3 coisas que vocês têm que saber antes de começar a falar italiano pra melhorar, pra já dar uma ativada aí na língua de vocês, né? Então, assim, eu já começo a falar que o italiano é uma língua meio difícil na articulação. E como primeira dica, eu falo pra vocês, comecem a articular bem as palavras enquanto vocês falam, mesmo em português. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas quando eu falo, eu abro bem a boca, né? E é esquisito, porque no Brasil a gente não tem que ficar falando assim. Mas com a coisa de falar italiano, com esses anos aqui e com essa prática também que eu fiz, né? Porque eu também, não sei se vocês sabem, mas eu fiz teatro. E no teatro a gente também faz muita dicção. E eu fiz dicção em italiano. Então isso me ajudou muito. Por isso que eu tô passando pra vocês. Bom, tem milhões de canais aí que vocês podem achar no YouTube que falam já, que ensinam italiano, que falam os verbos, que conjugam. Tem muita gente também madrelíngua italiano, né? Que ensina o italiano. Mas eu acho muito importante a gente também ter experiência de alguém que já tem essa experiência. Eu não sei se eu tô me explicando muito bem, mas assim, eu já passei por isso, já passei por esse processo, né? Então, eu tive um tempo pra aprender italiano, e não é assim que se aprende uma língua, né? Uma língua, pra você aprender bem uma língua, você precisa de anos e anos e anos. Eu acho isso. Mas pra você estar se comunicando, já você não precisa ser o mago da língua, entendeu? Só que tem algumas coisas que a gente pode melhorar com algumas dicas. Então, essas dicas que eu vou dar hoje pra vocês são muito importantes porque vão ajudar vocês a melhorarem absurdamente o modo de falar italiano e também vão facilitar pra vocês estarem falando italiano. Então, vamos começar. A primeira é essa daí. Tem que articular bastante as palavras. E enquanto nós estivermos falando, mesmo a nossa língua, que a gente já tem essa facilidade e tudo, se a gente praticar em falar exatamente como é a palavra, o jeito que eu tô falando assim parece uma louca, né? Vocês vão falar, gente, mas você acha que vai na rua falando com as pedras, assim? E vocês têm toda a razão, mas eu acho que no espelho, eu acho que em casa, enquanto vocês estiverem em casa, no quarto de vocês, se vocês tiverem vergonha, ou com as crianças, quem tem filhos, é muito interessante você estar contando uma história, fazendo isso, pode até ser engraçado pra elas, né? E fica a dica aí, ligando com as crianças, quem tiver filhos e quem não tiver também, se fecha no quarto, pega um livro de criança e leia uma história de criança. E pra quem tem filhos, leia a história pra criança. Por que eu vou falar isso? Porque, obviamente, as histórias de criança são muito mais fáceis. E a gente já sabe. Então, se a gente lê Chapeuzinho Vermelho, se a gente lê, né, Lobo Mau, sei lá, Três Porquinhos, Branca de Neve, a gente já viu isso, a gente já sabe de cor, né? Então, é muito mais fácil a gente ler uma coisa que a gente já sabe, já tem noção do que tá falando no texto, do que a gente lê alguma coisa que a gente não tem a menor ideia, que vai ser muito mais difícil de entender. Então, vocês vão estar lendo uma coisa que vocês já sabem, vão estar articulando bastante as palavras e vão estar também lendo um texto mais simples, que é um texto para crianças, né? Então, essa é uma dica aí que eu dou pra vocês. Bom, gente, a segunda dica qual é? Pegando o livro das crianças e contando a história pra eles, né, a gente vai tentar ler exatamente como é aquela palavra, sem tirar e nem pôr nada. O que o brasileiro tem mania? A gente tem mania de comer tudo. Na verdade, eu não mais, porque eu dou aula, porque eu trabalho em teatro, em rádio, falo com vocês, então eu tenho que comunicar, eu tenho que fazer com que chegue essa informação pro meu trabalho. O italiano, não. O italiano, a palavra, ela é pronunciada exatamente como ela é escrita, gente. Vou mostrar pra vocês, olha só. Eu peguei um livro aqui dos meus filhos, ó. Esse livro aqui, obviamente, vocês vão falar, gente, mas eu não tenho livro de criança em casa. Tem internet, vai na internet e coloca I tre porcellini, que são os 3 porquinhos, né? Ou coloca em português, no Translate, pra ver o significado, né? Depois vocês colocam no Google e vocês, com certeza, no iPad, vão achar tudo que é livro de criança, tudo que é livro de adulto, tudo que é livro de tudo. Então eu peguei esse daqui porque eu tenho na mão, eu tenho vários tipos de livros em italiano, obviamente, porque meus filhos, enfim, foram criados aqui. E aí, o que acontece? Quando você for ler, eu peguei por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês. Aqui tá escrito, ó, I tre porcellini.
Ok? Então, o que acontece? Você vai ler exatamente como é. Il povero lupo, cattivo. Entendeu? Então, eu tô, na verdade, exagerando um pouco pra vocês. Mas quanto mais a gente exagerar na prática disso daí, depois você não vai falar desse jeito. Mas o cérebro, ele memorizou. Então, aí depois você vai falar muito melhor italiano. Então, são essas dicas que eu quero dar pra vocês. Porque o resto vocês acham na internet, entendeu? Mas dicas físicas, entendeu? Do que conseguir melhorar, porque também faz parte de uma língua, né? É toda uma relação a gente tem com a língua. A parte física, a parte da articulação, aonde a gente põe a língua, porque no inglês a gente põe a língua já quando a gente fala death, né? O italiano a gente abre bem a boca, é tudo muito cantado. Então, depende muito. Então, vamos lá. Eu vou ler uma frase, assim, não vou ler a história dos 3 porquinhos pra vocês, né? Mas eu vou ler uma frase pra vocês entenderem como é que vocês têm que ler. Então, ó. C'era una volta una fattoria in aperta campagna. Era una costruzione semplice, fatta di mattoni col tetto rosso appuntito. Então, bem pronunciado. Obviamente, vocês não vão, no começo, até entender que o T é ti, não é ti, que a gente fala ti, até entender que o N, o GN é nhã, né? Então tem várias coisas que vocês vão ter que ir aprendendo com as aulas no YouTube, com as aulas em escolas que vocês fazem, ou só de ouvir textos, né? Vão aprendendo. Então até vocês conseguirem pegar isso, na leitura fica difícil também vocês entenderem como pronunciar. Mas a gente vai ter umas aulas aí que eu vou dando umas dicas pra vocês essenciais, porque sem essas dicas é inútil ficar fazendo aula, entendeu? Eu acho, pelo menos pra mim foi assim. Então isso daí é a segunda coisa. A terceira coisa, gente, é não ficar cantarolando por nada. Porque nós brasileiros, eu lembro disso, a gente ouve o italiano cantado, né? Muito cantado. Então pra gente é tudo uma tarantela. Tarará, tarará. Eu lembro que eu só ouvia isso. Hoje eu já não ouço assim. Por quê? Porque eu aprendi o italiano e não é que a pessoa faz de propósito. Parece, né? Parece que ela vai fazer. Então eu sei o que vocês estão pensando, porque lembro, né? Eu tenho uma lembrança mesmo lá no fundo, né? Porque depois que você aprende muito, que você fica muito em contato com isso, aí você o seu cérebro já não raciocina assim. Mas enfim, então não canta a palavra acaso, entendeu? Então muitos brasileiros, eu vejo assim que eu vou no centro às vezes, eu encontro na rua, ou amigas que vêm pra cá, e aí fala assim, tchau, tudo bem, né? E assim, não se fala desse jeito, entendeu? Mas assim, também não tem mal algum, se vocês quiserem falar desse jeito, porque acham divertido, ou porque ouve desse jeito, ou porque, sei lá, pode falar desse jeito também, entendeu? Mas são algumas dicas que eu acho que são legais pra vocês, principalmente essas de articular bastante a palavra e mesmo na língua de vocês, pra vocês treinarem isso, começarem já a treinar quem quer vir pra cá, quem quer aprender mesmo italiano, né? E também ler esses textos exatamente como eles estão escritos, porque o cérebro vai memorizando e vai te ajudar muito no italiano. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai ter uns bate-papos assim, vão ter também algumas aulas mais assim teóricas que eu vou dar pra vocês, vou tentar dar pra vocês. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí pra mim, se inscreve no canal e aperta essa campainha que é bem importante pra vocês estarem recebendo os vídeos que eu posto e a gente poder estar em contato. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, ou quiserem saber alguma coisa a mais, escreve pra mim aqui embaixo que eu vou receber e vou responder pra vocês o mais rápido possível, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Bate, bate. Tchau, tchau!